Olá, meus irmãos, graça e paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para junto compartilhar essa palavra de conhecimento do Evangelho e do Reino Eterno. Eu quero agradecer pela sua vida, você que tem feito parte desse canal, você que tem chegado agora, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem e também aperte a opção todas. Eu quero agradecer por todos vocês que fazem parte desse canal. E eu quero desejar para você um feliz ano novo, que esse ano possa ser melhor do que esse que passou. Isso vai depender muito de você, do seu conhecimento, que você possa usufruir realmente daquilo que Deus tem proposto para você. E que você e a sua família possa crescer a cada dia no conhecimento da verdade do Evangelho. Meus irmãos, hoje nós temos um tema aqui. Deus chamou filhos quem não era filhos. Nós temos falado desse assunto há alguns dias. Esse assunto às vezes ele causa muita polêmica. Mas nós não estamos aqui para debater conhecimento. Eu também não posso pregar aquilo que eu não entendo. Então eu, nesse canal, eu vou pregar aquilo que eu entendo. Porque se eu não entendo um assunto, eu não posso não crer naquilo, eu não posso expor aquilo que eu não creio para você. Então eu já disse no vídeo anterior que tem vários irmãos que defendem que uns é filhos, outros não é. Então esse tema, Deus pode chamar filhos aqueles que não eram filhos? Romanos 9, 26, sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós vamos entender à frente esse versículo, aonde que não foi chamado de filhos de Deus, ou povo de Deus, depois Deus chamaria eles de filhos de Deus. Então, a ideia da predestinação sempre foi muito dificultoso e continua sendo e vai ser, porque muitos acreditam que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, elegeu, salvou. Se Deus elegeu os espíritos antes da fundação do mundo, elegeu sobre o quê? A não ser se elegeu para uma participação de carne e sangue, tudo bem. Mas agora dizer que um espírito foi salvo antes da fundação do mundo, mas qual seria esse mundo então? Porque Paulo diz que depois da cruz foi implantado o mundo eterno. Agora, se Deus salvou antes da fundação do mundo, seria antes do mundo implantado lá no ano 70. Aí até concordo. Então, como Deus elegeu, salvou alguém antes da fundação do mundo? Salvou de quê? Salvou para quê? Salvou o espírito estava, os ET, era dono deles? Então não tem lógica nós dizer que o espírito foi salvo antes da fundação do mundo. E como a carne também foi salva antes da fundação do mundo? Então essa ideia de Deus predestinou um para a salvação e outro para a perdição, essa ideia, essa doutrina, isso lá no século XVIII, ela foi forte lá e hoje as pessoas ainda defendem ainda. Então Deus escolheu um para ser filho e outro para deixar de ser filho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em um Deus que faz acepção de pessoa. Ele mesmo diz, eu não faço acepção de pessoa. Os filhos eram pela fé. Romanos 9, 8. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que crê na promessa de salvação, que é que ele fez a Abraão. Então,
quem seria filho de Abraão? Era determinação de Deus? Ou era só aqueles que cresce? Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Então, primeiramente, Abraão creu em Deus. Então, ele foi recebido como filho. A justiça veio sobre Abraão, porque ele creu. Nós pregamos hoje que a Bíblia é histórica. Então, hoje nós formamos uma doutrina em cima de uma história que já foi concluída, já foi computada, terminada, e hoje nós estamos no reino eterno de Deus, vivendo pelo Espírito. Então, como eu vou trazer uma regra hoje, que um tem Espírito, o outro não tem, que um vai ser salvo, que o outro não vai ser salvo, eu estou repetindo mandamentos e ordenança. Mandamento e preceito, Isaías vai falar sobre isso. Isaías 28, 13. Por isso, a mensagem do Senhor será ordem e mais ordem, regra e mais regra, dia por dia, um pouco de cada vez, com palavras bem simples. Assim mesmo, essa mensagem simples vai derrubá-lo, eles vão cair, vão ser quebrados, preso e levado como escravo. Então, Deus ali estava usando o profeta Isaías, dizendo que a palavra dele era simples, era regras e mandamentos, e aquelas regras e mandamentos ia enganar eles, que eles iriam preso, ia ser escravo. Não foi o que aconteceu? Jesus diz: olha, vocês vão ser sitiados, presos, e vocês vão ser levados escravos para todas as nações. Era isso que o profeta estava dizendo. Por isso, homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo, com o quê? Com regras e mandamentos. O povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando essa tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos. Mas vocês estão confiando em mentira, e pensam que desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor diz o seguinte: eu colocarei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce, firme e precioso, sobre qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. Então, essas regras e mandamentos é o retrato do Antigo Testamento. Então, se eles permanecessem confiando naquelas promessas de regras e mandamentos, quando viesse a tempestade ou o fim do mundo de Jerusalém, se eles confiassem naquelas promessas que eram regras e mandamentos, promessa humanamente feita por Deus lá, se eles não atentassem pelaquela pedra que no livro de Daniel diz que foi cortada sem mão, ele seria destruído. A pedra de esquina que os edificadores rejeitaram era aquela pedra, e quem cresce naquela pedra, que era Cristo, naquele fundamento, seria salvo. Então a salvação seria predestinado por Deus, ou eles precisavam crer para que eles fossem salvos? Determinação de Deus ou fé.
eles foram determinados para ser salvos ou eles precisavam ter fé? Porque se nós pregamos, irmãos, que Deus já determinou todos que vieram todos salvos, então Cristo veio fazer o quê? Resgatar o quê então? Então não precisava de Cristo vir se todos já estavam salvos. Então para que eles creram ali? Paulo trabalhou 40 anos ali, os discípulos trabalhou pregando o evangelho para que eles não fossem condenados. Então não precisava ninguém pregar, se era uma determinação de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 6, que diz assim: assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como Abraão foi justificado? Pela determinação de Deus ou porque ele creu? Porque ele creu. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Quem era filhos da promessa que Deus fez para Abraão, que depois passou para Isaac e depois cumpre lá em Jacó? Quem eram os filhos da promessa? Escolhido, determinado por Deus, ou aqueles que crescem, como Abraão foi o primeiro, e todos que olhasse para a fé de Abraão e cresce, esse seria os herdeiros pela fé. O verso 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente as boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, como as nações seriam abençoadas? Pela determinação de Deus ou pela obediência, pela fé? Pela fé. Em Jacó estaria a promessa ou a aliança. Deus escolhe, irmão, Abraão e faz uma promessa que da descendência dele não teria fim. Deus fez uma promessa que seria pela fé que a humanidade seria salva. Então, aquela aliança que Deus fez, Deus chamou um povo. Chamou Abraão, depois chamou Isaac, depois chamou Jacó. O escolhido era Esaú, o primeiro, mas Deus interviu ali, mudando a ótica humana para que a salvação não fosse pela obra humana, mas somente pela fé, crer no presente que Deus iria dar. Então ele escolheu Jacó, quebrando o protocolo humano, para que a eleição pela graça, não pela determinação, pela bondade de Deus, viesse a cumprir. Então ele escolhe Jacó, tirando todo ali mérito humano, para que o homem pudesse entender que a salvação não seria porque ele fez uma promessa na carne, mas pela fé em Cristo Jesus. Então Jacó ele foi escolhido para um propósito, para fazer uma aliança. Daquela descendência viria Cristo. Não significava que Esaú estava perdido. Não podemos colocar, irmão, Esaú como sem espírito, Jacó com espírito, porque esse texto não trata disso. Esse texto estava tratando de uma aliança que Deus fez com Abraão. Romanos capítulo 9, 24, que diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então você olha como Deus chamou tanto o povo de Israel como os gentios. Não havia grego, não havia judeu, não havia bárbaro. Todos eles Deus chama para a obediência pela fé. E o verso 25, como diz ele,
também em Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então, se Deus fez uma promessa para o seu povo, quem era o povo? O povo da promessa. Agora Deus iria chamar aqueles que não tinham a promessa. E como é que fica essa história? Chamarei meu povo aqueles que não são meu povo. Chamarei filhos aqueles que eu não fiz promessa. Mas a promessa que Deus fez era para uma aliança, para que dessa aliança abrangesse os outros que não tinham aliança. Derrubando a barreira de separação, Deus uniria tanto os gentios como os judeus e fazia um povo só, uma nação que adorasse o Senhor. E sucederá o 26, que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, se Deus fez uma promessa: meu filho é só de Abraão. Agora, ele inverte, ele muda, ele diz: chamarei os meus filhos a quem eu não chamei por filho. Você nota que Deus ele faz uma aliança com Abraão para um propósito, e depois ele encerra todos debaixo do pecado e usa de misericórdia para com todos aqueles que crescem. Porque muitos tropeçaram. Porque muitos não conseguiram alcançar essa promessa que era pela fé. Porque eles confiavam na sua carne e não alcançaram a justiça que era pela fé. Romanos capítulo 9, versículo 30, que diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Gentios não tinham promessa, eram zero à esquerda, não buscava promessa, não tinha promessa, não eram filhos, e agora eles alcançaram. Por quê? Pela fé. E os outros? Os outros endureceram o coração, confiando nas suas obras, nas obras da lei, preceitos e mandamentos. E o 31, mas Israel buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Então, os gentios eram filhos de Deus, segundo a promessa de Abraão, descendência de Abraão não era, mas pela fé eles alcançariam essa promessa. E ali Deus chamou quem não era filhos da promessa, mas pela fé todos eles creram e foram agregados como filhos de Deus. Não foi uma determinação antes da fundação do mundo. Foi uma eleição em Cristo para todos aqueles que crescem nele. Romanos 10, irmão, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel e para a sua salvação. Opa, será que Paulo não sabia ali que se Paulo entendesse que uns foi determinado para a salvação e outro para a perdição, para que ele iria orar pela nação de Israel? Qual era o desejo de Paulo? É que todos chegassem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E o verso 2: porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento.
Quem não creu em Cristo foi porque Deus determinou? Ou porque eles não tiveram entendimento? Paulo está dizendo porque eles eram zelosos por Deus, mas não tinham o entendimento. Qual era a salvação então que Paulo estava falando? Era uma salvação no espírito ou era uma salvação na mente? Salvação na mente. Então, Simão, o povo foi salvo de que lá? Salvo na mente. Porque no espírito Deus já tinha salvado no Calvário. Já tinha voltado eles para Deus. Tinha quebrado, tinha pagado o preço. E agora eles precisavam ser salvos no entendimento. Eles eram zelosos por Deus, permaneciam nas obras da lei, trazendo a sua justiça, mas o desejo de Paulo é que todos eles fossem salvos. Então é Deus que determinou para que eles não crescem, para que eles endurecessem o coração. Então Paulo estava trabalhando à toa, e Paulo não tinha intimidade. Paulo não vai aí não, porque esse aí não vai crer não. Mas não, Paulo não tinha essa percepção que um foi determinado para crer e outros para não crer. O verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual era a justiça dos israelitas? Confiava na lei. Confiava que se eles guardassem a lei, os preceitos da lei, e permanecessem fielmente ali, circuncidando, batizando, fazendo todo o rudimento da lei, ele seria aceito por Deus. Mas eles tropeçaram na pedra de tropeço, porque eles estavam usando a sua própria justiça. Por quê? O verso 4. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça, para justificar a todos aqueles que creem. Cristo era o fim da lei para quem? Para os predestinados ou para todos aqueles que nele crescem? Para todos aqueles que nele crescem. E Paulo ainda diz, olha, que sua boca confessar e o coração crer, esse será salvo. Salvo de quê? Do pecado que havia no mundo. Quando Cristo, meus irmãos, tirou o pecado do mundo, ele tirou a condenação, ele tirou aquilo que separava os espíritos de Deus. Então todos eles tiveram acesso a Deus. Como? Pela fé. Quando a obra foi consumada, Deus ele passa agora a habitar no homem. Simai, hoje, o que eu faço para mim ser salvo? Salvo em que área? Hoje você precisa ser salvo na mente. Deixar de ser um religioso. Crer realmente que Deus implantou o seu reino e você precisa reinar. Simai, eu que não conheço nada, você precisa ser salvo de quê? No entendimento. O reino de Deus foi estabelecido hoje para que eu e você vivesse na paz, na harmonia, na alegria. Se realmente Deus determinou uns para ser salvo e outros para não ser salvo, qual o sentido da vida dessa pessoa que entendesse que ele foi projetado para não ser salvo, para ter uma vida terrena só? Qual é a mensagem que nós levaríamos para uma família se tivesse 10 filhos nas drogas? O que nós faríamos? Ah não, aí é a vontade de Deus. Se tiver 10 os 5 salvos, eles vão voltar para Deus. Mas se não tiver, meu irmão, essa não é a mensagem. A mensagem é que nós precisamos, nós temos um rei. E esse rei, ele é no Espírito, e nós precisamos reinar em vida em perfeita vitória. Nós precisamos deixar as obras da carne, deixar tudo aquilo que nos atrapalha, para poder viver esse reino de Deus. E todos nós somos chamados para viver esse reino.
está nas drogas, você que está na prostituição, você também que não está, você que usa a sua justiça própria. Nós somos herdeiros de Deus. Eles passaram a ser filhos. Quando nós nascemos já nesse reino estabelecido. Nós não vamos para o reino, nós já estamos nesse reino. Só que esse reino, ele é um reino espiritual, onde a carne e sangue não reina. O que reina é o Espírito que mora em mim. É o Espírito que mora em você. Mas, Simão, eu não entendo nada. Meus irmãos, eu também não entendia. Mas, através do conhecimento, hoje nós encontramos a nossa posição em Deus. Somos filhos de Deus. Herdeiro das suas promessas que Ele fez lá. Tanto o sim e o amém já está em nós. Então não vive de regras e nem mandamento, vive pelo Espírito. O que o Espírito fala com você? Aquele ladrão da cruz, uma pergunta. Qual deles foram salvos antes da fundação do mundo? Qual deles era o predestinado? Era o ladrão bonzinho ou o ladrão mauzinho? Se todos os dois estavam nas mesmas condições. Por que um foi salvo e o outro não? Salvo em que área? Os dois estavam nas mesmas condições. Agora você coloca sua mente para pensar. Se Deus tivesse predestinado uns daquele ladrão para ser salvo, o que aquele ladrão estava fazendo, roubando a vida toda? E aonde estava o Espírito de Deus, se ele era o eleito antes da fundação do mundo, ficou a vida toda roubando e predestinado? E o outro que não era, todos os dois foi predestinado por Deus para roubar? Ou ali ele teve a percepção que ele era filho de Deus, ou ele tinha um Deus como um Criador, e naquela hora ali ele foi salvo daquela ignorância dele, e antes da sua morte ele lembrou: Senhor, eu dei muito vacilo, olha o que eu fiz com a minha vida, lembra só de mim quando entrar no seu reino. Hoje mesmo estará comigo. Mas que reino? O reino era no mundo espiritual. Quando aquele cara morreu, mas antes que ele morresse, ele já tinha salvo no entendimento que ele já estava com Deus. E o outro foi para onde? O outro morreu sem entender o significado daquela vida, vida eterna. Ele não teve a vida eterna. Ele morreu depois que o Espírito voltou para Deus. Mas aquele não passou por esse período de transição. Ele já foi com o entendimento que ele já, quando ele fechasse os olhos, ele já estava no mundo espiritual com Deus. Então, meus irmãos, a mensagem é essa. Você não é obrigado a ouvir essa mensagem. Se você não concorda, Simão, eu não concordo. Eu concordo que um tem espírito e o outro não. Um é predestinado e o outro não. Você fica à vontade. Aqui nós vamos falar dos feitos que Deus fez e a nossa posição hoje. Todo mundo que está ouvindo essa mensagem tem o direito de ser salvo na mente, de fazer parte desse reino e reinar em vida em perfeita vitória. Deixar as obras da carne, não para ser salvo, mas para herdar essa bênção que Ele já colocou dentro de você. Melhor noite e um feliz ano novo.